Obrigado reconhecedor ao nosso professor doutor Padre Barnabé Munda, coordenador do curso de Teologia aqui, a todos os seus colegas na gestão desta casa. Um longo obrigado ao meu moderador. Estávamos a ver quem é que pode. Há um aí atrevido que fala muito das teologias, etc. Vamos chamar aquele aí que tem muito entusiasmo. E como as coisas nascem do entusiasmo, da curiosidade, a melhor pessoa para chamarmos é o Cavaia. E assim o temos aqui. Muito obrigado pela sua presença, senhor doutor. Ele não concluiu, porque ainda não escreveu, mas ele já tem outro título de licenciatura. Esse é o segundo. Ele estava a estudar duas licenciaturas ao mesmo tempo. E decidiu acabar aquela porque essa aqui precisa de pensar mais, com vagar. E então está a concluir aqui do curso de Ciências da Religião. Meus amigos, agradeço também a presença de todos, alunos do STEB e também aqueles que não são do STEB. Vejo algumas pessoas até que saíram de um pouco longe, que estão aqui. Alguém saiu do Cubão, não tem trabalho. Pois bem, muito obrigado por essas presenças simpáticas. Eu fui desafiado pelas redes sociais e por alguns amigos a escrever alguma coisa sobre a relação da Bíblia com a África. E, na verdade, esse escrito que eu fiz, sobretudo agora que estive em Nairobi, não saiu ainda, não se publicou. E enquanto não se publica, temos possibilidade de discutir e aprofundar. E para mim essa aqui é uma oportunidade para pôr em discussão aquilo que eu penso, aquilo que eu busquei, aquilo que eu reuni em alguns papéis. Cerca de um pouco mais de 30 páginas tenho sobre esse. Bom, há muitas coisas da Bíblia, mas na relação da Bíblia com a África, tenho essa coisa de cerca de 30 páginas. E ali temos três partes. Não temos tempo de passar pelas três partes, mas a primeira parte é sobre história e geografia da Bíblia em relação à África. A segunda parte são as referências textuais, conteúdos que a Bíblia tem sobre a África. E, finalmente, a última parte, a última parte não me lembro bem como se formula, mas é alguma coisa como as pontes ideológico-filosóficas entre a cultura bíblica e a cultura africana. Mas hoje, neste dia, só viemos para a primeira parte, que já foi muito para poder caber no dia de hoje. Qual é a questão fundamental? A questão fundamental é aquela que me foi posta por alguns irmãos, que bom, em minha opinião, por não saberem ou por não quererem saber bem as coisas, eles chegam a afirmar categoricamente que a Bíblia nada tem a ver com a África. Essa é a primeira. E a segunda afirmação, que para mim é mais grave, a Bíblia é contra a África. Agora, eu queria aqui verificar, mostrar, dar provas de que a Bíblia é africana. E vamos verificar. E isso pode ser discutido. Sim, é verdade que eu tive mais tempo de estar com isso, mas todos podemos depois discutir, se for o caso. A pergunta, portanto, é essa. Há uma africanidade dentro da Bíblia? Na verdade, alguma coisa que não foi dita aqui. Eu pertenço também à associação, chamada mesmo Associação Pan-Africana de Exegetas da África.
e Madagascar. Chama-se Passe, ou numa versão, e APK noutro. Tem dois nomes, um francês e outro em inglês. E reunimos uma vez a cada 2 anos. E lá reunimos para que um grupo de pessoas selecionadas apresente trabalhos variados, mais ou menos à volta de um tema único, sobre a relação da Bíblia com a Sagrada Escritura. E em cada reunião gera uma produção, uma edição de um livro, há um boletim, normalmente sai em 1 ou 2 volumes. O último encontro que tivemos teve lugar em setembro em Accra, e o próximo vai ser no próximo ano na Costa do Marfim. Na Costa do Marfim. Portanto, essas coisas da África me andam aqui no coração. Me andam no coração. Estão a ver como é esse africanismo de falar? Pois bem, então vamos tentar começar o nosso caminho. O nosso caminho é este aqui: as origens africanas da Bíblia. Isso já é muito. Dizer que a Bíblia tem alguma coisa de África é um assunto. Só que nós fomos mais além. Queremos afirmar que a Bíblia tem origens na África. Isso é verdade? Bom, podemos ver, vamos tentar provar se isto é ou não verdade. Quero dizer, a Bíblia tem raízes em África. Não é só, na verdade, raízes africanas, porque as raízes africanas podem estar para fora da África, mas se tem raízes em África mesmo. Portanto, estamos em questões de geografia e história bíblica. Durante séculos, e sobretudo para muitas pessoas, a resposta foi esta: a Bíblia é da Europa. Da Europa porque foi apresentada pela Europa para uma grande parte da África. Afinal, não é toda a África que recebeu a Bíblia da Europa, mas uma grande parte da África terá recebido a Bíblia a partir da Europa. E então nós começamos a pensar, a confundir um com por causa de. Aquilo veio com, então aquilo é por causa de. Então, haver essa confusão simples na nossa mente, muitas vezes, venho com porque de. Não é sempre assim. Mas é mais ou menos o pensamento comum que anda por aí. Mas estudos de arqueologia, de linguística, de história, confirmam bem o contrário, que a Bíblia tem origens afro-asiáticas. Portanto, alguma coisa a ver com a África. Nós sabemos que essa África antiga, a África antiga não era África, não. Era Egito, ou Egito-Etiópia, ou às vezes só Etiópia, sobretudo para designar a África subsaariana, a África habitada. Portanto, o nome África não existindo, a Bíblia provavelmente não fala de África, mas vai falar do Egito, vai falar de Etiópia variadíssimas vezes. Mas aqui nós queremos dizer mesmo que na África está o berço da fé bíblica. Mas por que motivo? Meus amigos, é relativamente simples entender isto. É que o mundo nasceu nisto aqui que nós chamamos meia-lua fértil. Meia-lua fértil ou crescente, crescente fértil, é isso? É este mundo, não é? Feito ou delimitado pelos 2 grandes rios. Eu, na verdade, sou habituado a falar de. Vão perdoar-me. É mesmo assim. O mundo é limitado por grandes rios. Daqui, o rio Nilo, e do outro lado,
os grandes rios Tigre e Eufrates, nós conhecemos essa até pelo estudo da história, etc. Mas a vida é aqui, quer dizer, as grandes civilizações do tempo antigo, se não for também do tempo moderno, do tempo antigo, dependeram de rios. Qual é o rio maior aqui? Nilo. Quais são os rios maiores lá? Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates são dois rios e no meio a terra, e essa terra chama-se Mesopotâmia. Porque Mesopotamos, que no grego quer dizer meio dos rios. Portanto, Mesopotâmia e Egito. E agora, por causa dessas grandes potências, todo o meio ficou movido. Quer dizer, algumas vezes a superpotência estava do lado do Oriente, Mesopotâmia, outras vezes a superpotência estava do lado ocidental, portanto, o Egito. E todos que estão no meio ficaram, de algum modo, arrastados pelo desenvolvimento que essas duas nações criavam, e sobretudo porque esse meio tornou-se a passagem de mercadorias, digamos, da trouxa, do bolso, mas também da mente, da cultura. E então, os países pequenos como Canaã, como Palestina, como etc., esses aproveitaram. Ótimo. E por isso, e a Bíblia, como veremos, anda aqui. A Bíblia anda aqui, não há outro modo. Mas a pergunta nossa é essa. Quanto à origem do povo bíblico, porque mais do que a Bíblia, que povo usou a Bíblia? De onde veio esse povo? A própria Bíblia responde, indicando dois nomes fundamentais, Abraão e Moisés. Abraão, que teria vindo de Ur dos caldeus, veio da Mesopotâmia, a origem dele, como nascimento, como infância. Mas como homem adulto, será um pouco mais para o centro do arco, quer dizer, veio de uma ponta da meia-lua, mas depois veio para o meio. Agora, Moisés, esse aqui é egípcio, e veio do Egito, portanto, África. Só que a pergunta que está é essa aqui. O povo de Israel é filho de Moisés ou é filho de Abraão? Bom, nós diremos é filho de Abraão. Esse é o modo de dizer. Mas Abraão não conheceu o povo. O povo lhe foi prometido só, segundo a Bíblia. Agora, quem formou o povo é um líder. E esse líder é Moisés, porque Abraão não teve povo. Abraão teve a sua mulher e o seu filho, mais outros filhos. É só isso. Isso não é povo. E esse povo, uma família não pode ter nem cultura, nem religião, não existe língua de uma família. Não existe religião de uma família, nem a política de uma família, nem a nação de uma família de pais e filhos, que entendamos. O povo vai começar, Abraão a ser mais ou menos século XIX, século XVIII, o povo vai se formar cerca de 400 anos depois. É quando vai começar o povo. Onde? No Egito. Com quem? Com a liderança de quem? De um egípcio. E eles o que são? São egípcios. Porque a própria Bíblia nos diz que um tal Jacó, com os seus filhos, 12, foi para aquele país. Agora, o que se vai gerar lá naquele país é egípcio ou não é egípcio? Ou ainda é mesopotâmio? Não. É aqueles depois que tinham que se casar, né? Então, os filhos são egípcios. Mas por outro motivo, ainda teremos que dizer. Pois, então, nós conhecemos o fundador de um povo, é Moisés. E por isso, o nascimento do povo ocorre no Egito, de forma preparatória. Mas, verdadeiramente, a configuração de uma nação será criada no Sinai, quando eles fazem o caminho para a terra de promessa. Por quê?
Porque um povo tem que ter uma religião. A religião vai ser definida aí, com Moisés subindo a uma montanha, ele recebe uma pauta moral, que se chama os mandamentos, e então recebe também instruções para o culto, e a religião, para que haja religião, tem que haver credo, tem que haver culto, não é verdade? Tem que haver moral. E quando essas três coisas não existem, não há religião nenhuma. E quem é que dá isso ao povo? Foi Moisés. E, portanto, nós podemos dizer que um egípcio deu aos seus connacionais egípcios, não é? Sim, é assim mesmo que ocorreu. Portanto, a fé já vista, a fé em Yahvé, nasceu em solo africano. É a primeira observação. É a primeira observação. Porque nós sabemos também, se não sabemos que soubéssemos, sem, sem, sem uma língua, sem uma religião, sem terra, não há povo. No conceito de nação, não há. É por isso que em Angola, por exemplo, nós falamos de línguas nacionais. Línguas nacionais como o seu Choco, é só da parte leste de Angola. Sim, línguas nacionais porque Choco é uma nação. É uma nação para todos os efeitos. O Chivambo tinha o Potiquanhama, é uma nação. O Umbundo é uma nação. Nesse caso, temos uma língua. Mas reparem que, se vocês consultam, desfolham a língua, vão descobrir que por detrás da língua há um credo. As pessoas acreditam mais ou menos nas mesmas coisas. Todos que estão aqui acreditam que a bruxa existe, a bruxa costuma voar, menos o Padre Timbote, naturalmente. Sim, os mesmos credos, os mesmos medos, etc. Isso cria depois atos e hábitos. Isso é que faz, digamos, a etnia e que faz a nação. Não é país. País, tudo serve para país. Às vezes os nossos políticos não entendem a diferença entre nação e país. Então confundem tudo. Quando o Cristiano Neto diz um só povo e uma só nação, não queria dizer que em Angola há um só povo e uma só nação. Quer dizer que temos que lutar para sermos um só. Isso é uma figura apelativa para que sejamos um só povo e uma só nação. Porque ele tinha consciência da diversidade e tinha muito medo da diversidade, está a ver? Tinha muito medo da diversidade dos nossos políticos. Mas, e então Moisés tinha que dar uma religião ao povo para que seja verdadeiramente povo. E isso aconteceu no Monte Sinai. E o Monte Sinai onde é que está? É no Egito. Geografia. Na verdade está na parte asiática do Egito. Até hoje Sinai é província do Egito. Mas está na parte da Ásia. Mas está na parte da Ásia. Vamos então, digamos, a sublinhar alguns pontos da geografia afroasiática da Bíblia. Da geografia afroasiática da Bíblia. Estamos a sublinhar, estamos a resumir aquilo que dissemos. A Bíblia, a sua geografia é a meia-lua fértil. Quer dizer, do Egito à Mesopotâmia. Se os meus amigos estão lembrados, os textos bíblicos ou falam de Palestina e de Canaã, ou foram escritos na Palestina ou em Canaã, isso aqui estamos no centro, ou então ainda falam do Egito. E falam do Egito. E nós veremos, sobretudo para a segunda Bíblia, que é a Bíblia grega, os textos para a versão grega, já nos três séculos antes de Cristo, vão ser feitos no Egito. Foi em Alexandria. Agora, nós também sabemos que houve profetas que escreveram desde o Egito, desde a Babilônia, queria dizer. Babilônia era, na época, a capital da Mesopotâmia. Lembramos-nos de um Ezequiel, por exemplo. Portanto, essa pátria da Bíblia é este arco todo. E naquela altura não existia continente. Os continentes foram inventados. Vou mostrar como. Portanto, hoje seria uma região intercontinental.
Os continentes como os temos hoje foram definidos. Alguém teve que definir. Isso aqui é continente, para aqui, aqui então parou, aqui quando começa um outro continente, como veremos um pouco pelo mapa mesmo. Pois bem, já vemos com uma certa clareza que uma cultura egípcia não pode ser definida simplesmente como africana. O Egito não é África, é afro-asiático. O Egito foi sempre assim e é ainda hoje. E então aqueles meninos aí chamados afrocratas que andam na internet, eles pensam que o Egito é muito mais nosso do que, por exemplo, da Palestina. Isso é um erro tão grande. Isso não pode ser confirmado sob todos os pontos de vista. Do ponto de vista geográfico, histórico, até mesmo étnico. Não é possível. Com toda a pena nossa, o povo de Israel é muito mais egípcio do que os bantu. E se vocês quiserem, os bantu nem existiam naqueles tempos. Sabes que os Bakongo como reino só existe desde o século XII ou XIII depois de Cristo. E essa coisa que estamos a falar é de 1000 ou mais de 1000 anos antes de Cristo. Os Ovimbundos são um povo dos mais novos povos que nós temos. Sim, quando começaram a nascer, os portugueses quase que já estavam nas águas daqui do Atlântico para chegar. Sim. O Nilo, o Jordão e o Tigre e o Eufrates fertilizam a fé e a cultura. Afinal, não fertilizaram só o solo, e esses rios são referidos na Bíblia por causa disso. Pertence à geografia bíblica. Numa palavra, o berço da civilização bíblica está do lado africano. Se Egito é África. É nesse sentido. Agora, verifiquemos então isso aqui pelo mapa. Meus amigos, aqui nós temos o chamado Canal de Suez. Bom, aqui você fez mais ou menos grande para poder aparecer, mas numa foto nem apareceria azul. O que, meus amigos, estamos a dizer é que o Mar Vermelho, essa aqui, Red Sea, o Mar Vermelho acabava mais ou menos com esses lagos, mas por motivos comerciais, um tal engenheiro francês chamado Ferdinand de Lesseps, em 1859, começa um projeto que vai acabar 10 anos depois, e cavaram, não é verdade? Cavaram terra até chegar ao mar Mediterrâneo. Para que as embarcações que vêm da Ásia Sul não passassem a África, não fizessem esse contorno muito grande. Portanto, isso foi cavado. Isso quer dizer que não há continente. O continente é definido como terras, não é? Cobertas digamos, de águas oceânicas. Isso é que se costuma definir como continente. Portanto, houve a continuidade térrea. A terra continua. Não era preciso até ponte, um pouco lá para o norte. Agora sim, é preciso, porque escavaram para que os navios passem. Isto é um canal produzido artificialmente. Quando? No final do século XIX, há pouco tempo. Ninguém sabia, nos tempos bíblicos, que aquilo que começa daqui e Sinai está aqui, que isso aqui é um outro continente. É um outro continente, Sinai, mas é promícia do Egito, até hoje. Até hoje é promícia do Egito. Se tu queres ir a Sinai, tu tens que ser visto do Egito, senão aqui não podes chegar. O Egito, afinal, passa de um continente ao outro. E os afrocratas não sabem. E não sabem que foi sempre assim. E não sei por que não leem essa página. É das primeiras que ocorrem. Com todo o orgulho que temos pela África, nós devemos ter orgulho pela África científica. Panafricanismo, sim. Mas esse afrocraticismo neonativista, racistas e alguma coisa assim, isso aqui não. Nós não precisamos
estar contra os brancos para sermos bons negros, estão a ver? Não, nesse caso estamos a cometer o erro deles. Eles nos escravizaram, desprezaram, nós também temos que desprezar. Nesse caso ficamos pequenos como eles. Não, o Egito é importante para nós, é que seja o nosso orgulho, mas também é orgulho de Canaã, é orgulho da Grécia, e até a Grécia está mais perto do Egito do que Angola. Ah, não, aqueles vieram roubar o nosso pensamento. Por que vieram roubar o nosso pensamento? Não roubaram, o pensamento se rouba, ou você que já não tem tal pensamento. Não pode ser. É, a Bíblia, um até diz que, olha, a Bíblia roubou, porque as ideias que a Bíblia tem são as ideias do Egito. Não é que a Bíblia roubou, a Bíblia é egípcia. A cultura é a mesma. Mesmo quando a Bíblia, digamos, escreve o seu credo, em muitas coisas escreveu um anticredo, quer dizer, um anticredo, o credo do Egito, credo da Mesopotâmia. Vocês, por exemplo, sabem que tanto para Egito como para a Mesopotâmia, as antigas tradições religiosas consagravam o Sol como o maior Deus, o Deus maior, o Deus supremo. E sabes quando o homem bíblico chega e escreve a primeira página da Bíblia? Diz assim, no versículo 3 do Gênesis: Deus disse, haja luz. E a luz aconteceu, sem sol. E naquela altura ainda não se fala do céu, não é de lua, a luz veio. Isso aqui é uma resposta, digamos, contra a teologia da época. E mais, o sol e a lua vão ser criados só no quarto dia. E então, os outros estão a dizer que o sol é Deus, que tudo fez. E tu no teu texto vai dizer aqui, esse foi criado, mas só apareceu no terceiro dia. Quer dizer, o vosso Deus foi criado. Vocês não estão a ver a linha subtil de combate, de conflito teológico? Sim, mas eu só posso entrar em conflito porque eu vivo nessa cultura e supero-a. Portanto, a Bíblia, para todos os efeitos, nesse sentido, é muito. Não é que roubou do Egito, o que quer que seja. É egípcia. Outra observação para afundar isso é que a pátria da Bíblia, para além, digamos, da meia lua fértil, que é grande, a sua pátria, digamos, restrita, é a Palestina, Israel. Digamos assim, por enquanto, Palestina e Israel é a mesma coisa. Mas antes de ser Israel, a Palestina chamava-se Canaã. Ok? Canaã. Canaã. E essa Canaã foi sempre província egípcia. Não é sempre, na verdade, porque houve tempos em que o Egito também perdeu e foi província da Mesopotâmia. E houve tempo, como por exemplo no tempo áureo de um Davi e de um Salomão, é que ganharam a independência, tornaram-se também um impériozito e conquistaram terras. Mas na maior parte do tempo foi sempre um estadinho vassalo de estados maiores. A arqueologia nos confirma isso, não é? Na Palestina, que a Palestina foi província do Grande Egito. Por exemplo, o Egito dominou, sobretudo, entre o século VI, não é verdade? Até o século XI a.C. E é curioso que Moisés se coloca aqui, porque Moisés é do século XIV. É do século XIV, no 350, mais ou menos. Portanto, é quando o Egito estava acima de tudo. Quando, por exemplo, aquele povo com o Egito vão para a Palestina, eles só se estão a mover dentro do mesmo país. Eles só estão a sair, sei lá, de Benguela para Luanda. Bom, aliás, o Luanda fica mais longe, é mais perto ainda. Mas dentro do mesmo grande estado egípcio. Pois os governadores locais de Canaã tributavam ao faraó. Tributar significa, porque naquela altura a política da época
internacional ou nacional era mais ou menos organizada assim. Há um rei maior, chama-se imperador. Os reis menores são simplesmente reis. Qual é o trabalho deles? O trabalho deles é sustentar o império. Com quê? Com taxas, com contribuições. Mais ou menos como se faz hoje, só que ficou um pouco mais estilizado. Nós fornecemos matérias-primas para as grandes potências e eles decidem, olha, o teu diamante vai custar X. Eu, comprador, é que eu decido. O teu petróleo vai custar. Portanto, nós estamos a pagar e a engordar os já gordos, não é verdade? Mais ou menos o mesmo sistema. Porque se somos novos Estados vassalos, eh, sim, e o Estado que quer a independência não se vai aguentar. Vão esmagar, vão esmagar os grandes do mundo, vão esmagar. O povo do Êxodo move-se dentro da esfera africana. Israel nasce sob a influência cultural e política do Egito. Diremos mais, o Egito é país afro-asiático, por geografia e por cultura. E nós sabemos que, por exemplo, em África nós temos um grupo linguístico chamado família afro-asiática. Temos um grupo linguístico chamado grupo Banto. É verdade que o grupo Banto agora os técnicos estão a superar, estão a dizer grupo Níger-Congolês. Já não Banto parece que não resolve tudo. Mas para todos os efeitos, para a escola geral, é Banto. Mas temos o grupo Khoisan e os outros. Aquele também é outro grupo. E, portanto, esses são as grandes famílias linguísticas que andam em África. Ora bem, ao grupo afroasiático pertence o egípcio antigo, não é verdade? Mas também pertence à língua da Etiópia, o etiópico, pertence à língua dos israelitas que fazem a Bíblia. Pois bem, nesse sentido, esses que são da mesma família linguística, quer dizer, a diferença deles é mais ou menos a nossa diferença com o Kimbundu, com o Kiyoko, com o Xoxivambo, etc. Esses são da mesma cultura. Nós, os bandos, nós não somos do grupo afroasiático. Agora, um afrocratinho que diz que nós somos da cultura do Egito, sim, somos, mas menos em relação àqueles, por exemplo, que são de língua bíblica. As línguas bíblicas, como o hebraico, é uma língua semítica e as línguas semíticas são do grupo afroasiático. São do grupo afroasiático. Sabes como é que se diz amém em hebraico? É amém. Bom, só para pegar uma palavra que toda a gente conhece. Agora, nas línguas, por exemplo, árabes que chegam à África, até mesmo ao etiópico, é também amém, às vezes amine, às vezes amina. Está a ver? Porque são as mesmas línguas, vai mudando alguma coisa, como nós, é o choto. Em Yombondo daqui, vamos descer para Nhanega Rumbi, é o choto também. Vamos para Anganguera, é Muchoto. Vamos para Choco, é Chota. Está a ver? Isso porque somos do mesmo grupo. E se nós quisermos ir mais além, lá vamos para Kiswahili, chama-se Joto. Isso quer dizer que nós somos da mesma família linguística. Mas nós não partilhamos só palavras, partilhamos a mesma cultura, o mesmo entendimento, a mesma visão do mundo. Agora, o que se diz de nós, os Bantu, diz-se seguramente dos grupos afroasiáticos. Os grupos nilóticos, mesmo do Sudão, por exemplo, o grupo do Sudão, que até que chega até o norte do Quênia, aqueles grupos são daquele lado. E aquele lado pertence também ao grupo da Bíblia. Estão a ver? Com o Egito no meio. Mas vamos passar, senão depois não temos mais tempo. Mais uma vez, o mapa mais ou menos
fotográfico da Google, creio, mostra o lugar do canal de Suez. O que se passa é que as embarcações que vêm de lá, da Ásia Sul, precisariam de contornar a África para chegar à Europa. A Europa é que manda, a Europa é que tem a barriga. Então, eles preferem passar por aqui e chegar ao mar deles, eles são o Mediterrâneo. Então, precisaram de cavar aqui. Escavaram e assim criaram os tais continentes. Não criaram nada. As pessoas com uma ponta estão do outro lado, portanto, o Egito passa para aquele lado. Isso é Egito, então a ver a linha chega até aqui. Isso aqui é Egito, aqui é Gaza, que está em confusão. Depois, a Palestina, uma terra boa, mas sofrida hoje. Agora verifiquemos, porque o tempo também não nos perdoa, verifiquemos muito rapidamente o que também o texto bíblico diz da sua geohistória, sobretudo a geoetnologia. No capítulo 10 do livro de Gênesis, nós lemos o que podemos chamar mapa etnológico. O mapa etnológico talvez dos mais antigos que há. O texto bíblico diz assim: Noé teve filhos, Jafé ou Jafté, em algumas traduções, Sem e Cam. Sem e Cam. Na língua dele é Ham. Isso aqui é hebraico. Ham, desse daqui para ali. Agora, segundo aquela página da Bíblia, dentre os filhos de Noé, há os chamados, há a linha Jafté, que seria mais ou menos a parte norte, Europa, etc. Há a parte Sem, a parte central, e a parte sul-ocidental, que é Cam, onde nós, portanto, seríamos cuxitas. Nós seríamos camitas, ok? Agora, dos três descendentes de Cam, está Cush. Cush é nome bíblico também da Etiópia. Aparece na Bíblia ou com o nome da Etiópia, ou em algumas épocas, porque a Bíblia é um livro que foi escrito durante cerca de 2000 anos, não é? Bom, e então tem nomes diversos, porque as terras ganham nomes novos. Mas é Cush, que às vezes aparece Etiópia, Misraim, Misri até hoje, em árabe se chama assim até agora. Misraim, portanto, é o Egito, e Pute, a Líbia, e Canaã, a Palestina. Portanto, Palestina, Put, Misraim e Cush, esses pertencem ao mesmo ascendente, ao mesmo avô. E é por isso que muitas vezes, porque isso é Egito, a Líbia e Etiópia, engole até a Palestina, e esse grupo chamam Terra de Cam. Terra de Cam, não é de Cam. Mas é quase Terra de Cam. Se nós quisermos ver, digamos, como a Bíblia entendeu os povos da época, entendeu que aqueles amarelos seriam os filhos de Jafté. Aquele amarelo, mas é que aquela zona lá da Ásia era mais importante naquela época do que a Europa. Mas depois o amarelo vai se estender à Europa. E no meio estão os filhos de Shem, quer dizer, Sem, semitas. E aqui estão os filhos de Cam, Ham, os vermelhos. Então, a ver a geografia da Bíblia, eles não podem conhecer naquela altura a África, porque não podia existir. Eles podiam, a geografia deles é essa. Isso aqui era uma grande nação linguístico-cultural. Portanto, uma boa parte da África. Nesse sentido, nós estamos onde? Bom, a Etiópia, Somália, Sudão, até para lá. O Quênia quase que entra também. Sim. E então a geografia é aquela. Não é essa nova. Não, essa foi inventada mais tarde.
resumimos e vamos caminhar para a conclusão. Século XIII antes de Cristo não existia ainda a língua hebraica, por exemplo, e só existia a língua, quer dizer, a Bíblia foi criada, os primeiros textos terão saído em língua egípcia, só que esses textos não chegam a nós. Por quê? Moisés não sabia, aquele povo que veio do Egito não sabia outra língua, tinha que ser língua egípcia, eram egípcios como todos os outros. Mas as línguas têm uma coisa, quando geograficamente se distancia um grupo de falantes, acaba por mudar. E você se coloca um rio aí no meio, facilitam, ou se coloca uma montanha, assim que as línguas se diferenciam por motivos geográficos. Portanto, Moisés e Israel falavam o dialeto egípcio, naturalmente, que depois se foi emancipando até se tornar língua hebraica. E seguramente escreveram nas letras do Egito, chamadas letras hieroglíficas. O fenício e o hebraico, que vão ser fundados logo a seguir, ainda não tinham cidadania. Vai ser depois. Estamos no século XIII, mas o fenício fica importante, sobretudo no século XII, e depois o hebraico entra logo no século XI, X, etc, etc. O hebraico nasce apenas nos séculos XII para XI. Portanto, as línguas bíblicas pertencem à família afroasiática, como já dissemos, o hebraico é linguisticamente africano também. Muito bem. Pois, essa é a primeira parte, a segunda parte não virá hoje, não se preocupe, mas concluímos sobre as provas das origens africanas da Bíblia e do povo bíblico. Editamos alguma coisa sobre provas geográficas, o Egito e Sinai, como berço do povo e da fé. Não insistimos muito, mas também há provas culturais, que podemos um dia falar. Moisés forma Israel com sabedorias do Egito. Linguísticas, a escrita e a língua são todas afroasiáticas. Etnológicas, a África é identificada com Cam, com Cush e com Mizraim, quer dizer, Mizraim é Egito, Cush é Etiópia, e assim por diante. Síntese: o povo bíblico é filho da África e a Bíblia tem alma africana. Tinha ali a Chiquembula. Foi tudo novo para todos. Então, acredito que o Sr. Padre já fez a síntese antes de